Vamos iniciar a nossa terceira aula do curso de produção de vegetais em substrato, também chamado de bioponia. Nós já vimos o esquema geral, como que funciona, e agora tem um detalhe muito importante que nós temos que entender muito bem para ter sucesso nesse tipo de produção. Se chama o ambiente em que as plantas vão ficar. Lógico, nós podemos fazer numa estufa, podemos fazer a céu aberto. Normalmente você faz numa estufa ou numa varanda de uma casa. Um local protegido, para evitar muitas intempéries. Então, imaginemos que nós temos uma estufa e os nossos canteiros. Esses canteiros, eles têm argila expandida dentro deles. Para quem não conhece a argila expandida, são estruturas parecidas com rochas, com pedras, feitas de argila, e são grandes, de grande dimensão. Existem argilas pequenininhas vendidas no mercado, mas não serve para esse sistema de produção, tem que ser aquelas grandes. Essas grandes, normalmente misturadas com pedras, também devem ser pedras britas grandes, nada de usar material pequenininho, areia, pó de pedra, nunca, jamais. Isso vai entupir todo o sistema e daqui a pouco você não vai usar mais. É importante que sejam materiais de grande tamanho. Grande tamanho é em torno de 1 centímetro de diâmetro, por aí. Nesse substrato é que vai ser colocada a nossa planta. A nossa plantinha é instalada ali e, com o passar do tempo, ela vai emitindo raízes que vai fazendo com que ela cresça, se desenvolvendo e espalhando as raízes por todo esse sistema. Vocês vão notar que o sistema radicial das plantas em cultivo de bioponia, elas são bem grandes. A planta fica realmente com raízes bem volumosas. Ela explora bastante o território porque não tem a resistência do solo impedindo o crescimento das raízes. E para que isso aconteça, esse ambiente aqui, ele tem que ter oxigênio para que as raízes sobrevivam. Note bem, uma planta, muitas vezes a gente imagina, a planta está na terra, então ela respira só pelas folhas. Mas não é verdade. As plantas, elas trocam gases também pelas raízes. Assim como as folhas fazem respiração, as raízes também fazem. Então elas precisam de oxigênio. Por isso que, quando nós fazemos circular pelo nosso sistema o líquido, a solução nutritiva, ele não pode ficar circulando ininterruptamente. Tem que ser jogado nutriente, esse nutriente vai envolver as partículas, nutrir as raízes, umedecer, e a planta vai puxar os nutrientes que ela precisa e tem que se parar. A partir do momento que se para a alimentação, esse líquido vai escorrendo aos poucos, esse excesso, e vai voltando a entrar oxigênio no ambiente. Um ambiente sem água é um ambiente onde tem bastante oxigênio. E assim as trocas gasosas vão ocorrendo constantemente, proporcionando o crescimento de uma planta saudável. Vejam bem, existem sistemas que as pessoas simplesmente fazem uma solução nutritiva e põem as plantas ali. Elas não vão para frente. Uma planta tolera um pouco de alagamento, mas também precisa de arejamento de raiz, é o chamado agrião. O agrião ele gosta de sistemas alagados, mas nós cultivamos o agrião aqui no sistema de bioponia e ele se desenvolveu perfeitamente ligando e desligando a bomba, fornecendo oxigênio para a raiz. Então ele funciona como as outras plantas, por mais que tolere um pouco mais de encharcamento. Então, revisando, nós temos que colocar nossa planta nesse sistema, mas ela vai se espalhar pelas argilas expandidas e pedras, e ela precisa de uma circulação de nutrientes que seja interrompida, de tempos em tempos interrompida, para que ela tenha saúde e possa se desenvolver. Esta foi a nossa terceira aula, até a próxima.